Quando se fala de espaço público, o espaço cívico, o que mais me interessa é a ação, não o substantivo. Quando falamos da ação e não do substantivo, falamos do ser humano e as condições dos ritos cotidianos para ensinar um telefone público, num prédio público, quais as atividades públicas para falar, descarregar o maletim, sentar para olhar a paisagem enquanto fala, etc. Então, os critérios de arquitetura que a gente pretende, como acontece 2000 vezes, que não seja um movimento que atente contra a paisagem da cidade, os telefones públicos, por exemplo. O celular tem que tirado muito desses usos, mas esse fato de sentar para conversar com um telefone público acho fundamental. Não está sendo considerado importante, ou nunca foi considerado importante, mas eu acho que é importante isso de sentar e ver a paisagem. E no que não importa não é o indivíduo nas suas atividades cotidianas, senão o coletivo. É uma matéria-prima do espaço cívico. O espaço cívico tem que ser privilegiado para o indivíduo e para a coletividade. É falso criar espaços públicos com multidões. Uma coisa que falavam hoje de invenção, não inventar por inventar, temos que nos questionar as tipologias se estão atendendo um rito, um ritual, um elemento coletivo, individual. E neste caso, uma casa na árvore, vemos como cursamos uma tipologia, montamos uma casa, talamos a árvore, o elemento mais primitivo que eu monto a casa só para me proteger. E o que aconteceria se houvesse 1000 casas na árvore? Ou como fazer uma casa na árvore? Aí nós vemos uma tensão que insinua como fazer uma casa na árvore. Essa casa na árvore, que se suspende de 4 árvores e que parece flutuar nessa força ascendente, que se suspende dentro do pinar, do pinheiral, que é o mais belo dessa casa. Aí se questiona a tipologia. Repensá-la é mais importante do que a formalidade de per se. Já falamos de território, obviamente não podemos eludi-lo, mas o que está se perdendo muito com a tecnologia hoje se fala arquitetura medioambiental, mas interessa ver o clima como elemento de ação, igual que o rito ou mito do homem. E é óbvio que a arquitetura sempre será um processo de adição, de somatória, sempre precedido por um ambiente natural, um ambiente construído, e é bem claro, da perspectiva mais modesta do que está sendo feito, é colocar um grão de areia, um pedacinho, como um exercício de reflexologia no território. E qualquer arquiteto, por mais que seja o esquema, mais simples que seja o esquema, aqui vemos o cerro, vemos como deve se respeitar o rio. Se não se tem a visão total do território, não se pode fazer arquitetura ou exercer arquitetura num determinado território. Uma coisa muito importante é procurar diluir a fronteira entre o interior e o exterior. Esse limiar de passagem, de transformação, no limiar está a verdadeira força. Esse é uma moradia mínima de 6 metros quadrados interiores, mas vejam que as portas, os decks, o plástico, a ducha, o tugúrio com a melhor ducha. Você toma a ducha fora, mas não se sabe bem onde começa e onde acaba o território. Antes de fazer o estudo, devemos
antes de que nos encomendem alguma coisa, seria bom fazer protótipos. O fato de estar autofabricando arquitetura é uma necessidade. Não podemos aguardar que sejam feitos pedidos. É uma pequena fábrica que temos permanentemente para abordar os projetos públicos ou privados. Vamos ver, então, 4 alcaldias, prefeituras, que têm a ver com o mesmo território, para ver certas semelhanças ou lições ou pesquisas que levei para a sua máxima expressão, diferenciando-se por outro território. Finalmente, cismamos tudo que eu falei antigamente, a cidade é parte espontânea e parte desenhada, mas porque está no público estender qualquer previsão ou comportamento e inclui as pessoas, os eventos espontâneos, o clima, tudo que se encontra na convivência. Apareceu uma condição de território quando estamos em Medellín como elemento de violência. O primeiro elemento de violência aparece com os mapas políticos, porque o mesmo vale, que tem 13 municípios, então se começa a partir de que é um único sistema, um ecossistema. Mesma coisa quando se vai para o Amazonas. O Amazonas deve ser o país ou o território. Nós sempre acreditamos, quando dão um projeto bom, que vai ser o último, mas por sorte não aconteceu isso. Mas creio que sempre devemos deixar um projeto macro, como se fosse o planejador da cidade, e começar a detectar os elementos constitutivos básicos da cidade num plano de desenvolvimento estratégico e reconhecer certos distritos que batizamos, que têm um uso comum, como um sistema de clusters que temos que ter claro para poder potencializá-lo. A arquitetura procura resolver necessidades nasce morta. O público é muito cruel quando já tem a necessidade. Quando está no período de previsão, já é diferente. Quando a violência começa a ser o fator decisivo, já é muito pior. Aqui, por exemplo, vemos que deve ser feita uma intervenção de longo alcance, o Teatro Metropolitano, a nova embaixada em Medellín, que é das empresas públicas de Medellín. Vemos uma igreja, uma rua muito agressiva com a ponte peatonal. Começamos a entender o problema como um elemento de oportunidade de conexão com os elementos fundacionais para fazer uma praça. Aqui quero salientar um termo que é perspectivas relacionadoras vinculantes. Apesar de haver uma via, falta uma quadra. Temos que entender que isto é um parâmetro habitado, se não fisicamente hoje, amanhã poderá ser habitado. Devemos pressionar para que as mudanças se deem. Então, relacionar os locais da cidade construídos como naturais é fundamental, porque geralmente nós vemos como manchas, como estáticas, como nos ensinaram nas universidades de planejamento bidimensional. Há uma coisa que me interessa muito na arquitetura e hoje pensei deveriam fazer vocês como locais, quando estamos na faculdade de arquitetura. Não há nada mais precioso que procurar entender um edifício, que ser um edifício, um prédio,
atingirá o seu melhor estado quando chega a ser uma ruína. O fundamental, a estrutura, o fundamental de um projeto começa a deixar ver a noção básica que era uma penumbra, uma coberta para proteger o resto. Essa penumbra seria atravessada por elementos locais. O programa que começa a... Os acabamentos às vezes são inimigos dos prédios. Na organização original havia uma escala para um jardim e outra que dizia que esse era o centro de governo. Eu queria reconhecê-lo, então, na frente. E aqui está a ladeira da montanha. Tenho que ver as duas escalas, as duas leituras. Da maneira como usaram no Renascimento, etc., que eram gênios da perspectiva, basicamente eu faço uma inversão, que a planta local saindo para o centro tradicional esteja a Casa de Governo, a alcaldia, a prefeitura. Se exagera a verticalidade e aqui havendo discussões com decanos, etc., se levou o teto para 2,40 e o público acho que deveria ser no mínimo 3,50. Eu queria tapar esse prédio, novo high-tech saído de contexto. E o que para mim é mais importante quando nos aproximamos num edifício público tradicional, não é o conteúdo do programa, senão o vazio. Se desenharmos essas seções vazias, a construção real do projeto é essa, a vermelha. É como a técnica da cera perdida. Aí onde acontece tudo, onde acontecem os eventos, onde condicionamos o comportamento das pessoas no espaço cívico. E, de fato, eu soube isto tardiamente. Não precisa, se fala da plataforma sul-americana. Essa plataforma no espaço público tem uma coisa estranha aqui, de uma categoria de estância, de cerimônia. Reunirmos para conviver deve ser uma cerimônia. E não os parques republicanos que apenas uniam um espaço de A a B, com espaços diagonais, com parterre, ou pequenos jardins, que eram tipo caminhos ou rotas aceleradas. E o espaço público, o espaço cívico, por excelência, deve ser um local para pausa, para desfrutar, para lazer, onde não fazer nada é a filosofia. E nessas plataformas, é óbvio que nessas condições, o desnível, os diferentes níveis é o mais, ou é o melhor para o público. E o público é muito exigente. E esses espaços com diferentes alturas são ideal para eles. Quando Medellín estava primeira como cidade violenta, havia uma grande crise, decidimos usar materiais muito fortes. O mármore, o que dura, o permanente, o que dá orgulho, como Grécia, como antigo, deve estar no espaço público. E a maioria das cidades da América Latina, há mais de 50 anos, estamos fazendo o contrário, o luxo para o espaço público. Esta pedra, por exemplo, é a pedra em bruto tirada da canteira, colocada aqui, depois está triturada nos bosques, depois está polida no interior, está trabalhada. E outra discussão forte, que parecia simples para as autoridades, que se faz com os jogos de crianças, que sempre estão os brinquedos para crianças nesses parques públicos. Esse era como um bosque
abstrato que convida a criança a brincar lá, e pensando que a criança é o principal, não, o principal é o usufruidor da praça pública e não os comerciantes, as pessoas que vão fazer negócios. Apesar de estar falando de 100 metros por 200, o primeiro contato deve ser sensível com o espaço público. Somos seres que podemos ser medíveis, mensuráveis. Se eu, com um dia de hoje, faço uma praça onde não se encontra a sombra, as pessoas vão escapar do espaço público, vão procurar um refúgio. São muito animais no primeiro instinto, mas se consegue dar sombra, ergonomia, dar uma conotação de verde que convida, que com um tapete mágico que atrai, aí muda. E finalmente esses bancos que parecem que flutuam, que permitam limpar, a madeira é ótima. E uma escada que eu acho ótima. O ser humano é a razão de ser qualquer megaprojeto em grande escala. Se perdermos essa noção da cotidianidade dessa menina sonhando nesse espaço de areia, perdemos a bússola. E o que muito acontece nas nossas cidades, pela imigração do campo para as cidades, com essa ilusão de oportunidade, porque fisicamente é uma ilusão, as pessoas chegam e o que encontram é um desamparo, e entra a violência. Como trazer os elementos lúdicos que, por sorte, muitos podemos viver fora das cidades, em quintas, passeios, outros territórios. A água como elemento fundamental, com seu barulho, onde se pode sentar e sumir da parte urbana. Aqui não havia letreiros indicando o que fazer, mas eu acho que com uma pergunta que nós fizemos com os coautores do projeto que faltava na cidade. Faltou um parque para o lazer da família, entendendo toda a família de 100 anos a 1 ano. E a dignidade dos materiais, se bem descansassem, tirassem os sapatos na área de areia, eles já tiraram os sapatos em toda a praça. E foi chamada, então, a Praça dos Pés Descalços. E eu acho que é isso que nós temos que fazer na América Latina. Planificar com os europeus, como os europeus, é muito difícil. Mas nós vamos modificando tanto e a população vai crescendo tanto que é necessário ter projetos detonadores que ajudem a resolver problemas imediatos e que orientem as atividades de planejamento. Medellín, quando foi construído, foi desenhado e construído 30 anos depois. Já naquela época já tinha deficiências. Então isso foi convertido no Palácio de Exposições, aqui é a praça de eventos, centro de exposições. E uma coisa que é muito importante nas nossas cidades é que nós entendemos o desenvolvimento como engenheiros viários. Então, o que era desenvolvimento era acabar com a parte verde, cortar a cidade. E nesse espaço parece impossível de se recriar, mas nós devemos pensar que às vezes são os únicos lotes que nós temos ou os lotes que ninguém quer. Então, para que vocês terem uma ideia, estes lugares são os desolados, os mais longe, etc. Então,
O sucesso do Parque Pés Descalços foi tamanho que depois as pessoas começaram a pensar em uma coisa mais nobre e me disseram: enviem as crianças para outro lugar, porque a gente não quer ficar vendo essa gente o dia todo tomando banho aí, etc. E falaram para mim: leva essas crianças para outro lugar. E aqui tem uma esquina, como vocês podem ver, e nós fizemos como um tecido, uma persiana, que aludia elementos míticos dos ícones infantis, onde eles podiam aproveitar. Está proibido entrar em traje de banho, eles têm que entrar de roupa. E, bom, as crianças são suicidas, eles podem ficar até 10 horas sob o sol, ele não vai no banheiro, ele não come. Ele padece esse sofrimento das 10 horas, mas os pais são os responsáveis para que a criança coma, etc. Então, se você não arranja um espaço para o pai, então o pai fica entediado e ele leva a criança embora. Mas se a criança estiver se divertindo, o pai não vai querer levá-lo dali. Então vejam, aqui você tem um muro inclinado para que o pai possa observar o seu filho. E os pais então conseguem cuidar dos seus filhos, permitindo que eles permaneçam durante muitas horas. Este é um outro projeto. O diretor da Fundação EPM, que é uma ONG, me pediu um projeto de um planetário de 600 milhões de pesos. E veja, quando eu fui lá no local, eu encontrei isso. Eu vi esse mato alto, essas grades. E eu pensei que o problema de orçamento não era problema meu. Então eu fiz um desenho de um astronauta flutuando, etc., para mostrar para ele que o que nós precisávamos era tirar o planetário para um parque onde eles pudessem observar as estrelas. Isso parece um pouco ridículo, mas é porque deveria ser o centro, a zona central de todos os distritos de Medellín. Então, talvez de uma forma ingênua não, inocente, talvez acreditar que fosse possível diminuir a violência através desse planetário no centro da cidade, fazer as pessoas deitadas, olhando as estrelas. Um local idílico. Então, me falaram que eu estava completamente louco, porque muita gente liga o fato de estar deitado com o sexo, ou estar fumando, ou etc. Mas nós queríamos aproveitar esse ócio e eu insisti na ideia de deitar para ver as estrelas. Então vejam, esse aqui é o planetário que existia, havia um problema porque o lote só ia até a metade, e quando eu propus uma praça, seria necessário tirar 70 carros dali, e eles não queriam perder espaço do estacionamento. E eu dizia: mas olha, aqui tem uma estação do metro na esquina, é um lugar onde as pessoas não utilizam carro. Por que não deixar tirar esse monte de espaço de estacionamento?
O espaço principal, a área, deve ser a praça, um lugar para ver as estrelas e fazer um edifício complementar que permitisse um futuro uso de cultura, mas era o truque que eu pensei, que saiu exatamente como eu queria, para colocar 70 carros num estacionamento com elevador. Muito bem. Então, o projeto é aprovado, não me deixaram fazer o subsolo e eu fiz um edifício para uso cultural. Este é o planetário, esta é toda a estrutura central, existe essa praça aberta, mas vejam, aparece... Eu tentei seguir a linha do planetário, mas você tem microclimas de nichos onde as pessoas poderiam estar muito bem em pequenas reuniões espontâneas. Ou seja, não era necessário nenhum elemento extraordinário, mas claro que faltava realmente um truque aí. Então, foi comprado este lote. Vejam que não tinha orçamento, mas foi feito um edifício, eu tive que lidar com isso. E aqui eu quero fazer um parênteses. Quando a gente pensa na cidade, tem que descartar o orçamento. Por quê? Porque um orçamento... Porque um orçamento é um dinheiro que sobra de um governo, um dinheiro menor. Então, por exemplo, ele fez uma grande obra, sobrou um dinheirinho, é isso que ele vai usar em um projeto como esse. Nós gastamos 12 bilhões. Eu não fiz o planetário, eu fiz apenas os elementos exteriores do edifício. E quando você acha que isso vai funcionar, você precisa ter um plano A, B, C, D, etc. Se a iluminação da cidade não permitisse que eu observasse as estrelas, então eu tinha que superar os edifícios vizinhos para elevar esse lugar para que efetivamente as pessoas conseguissem ver as estrelas sem a iluminação dos edifícios. E bom, e depois disso, cada parte do espaço cívico não pode perder esse germe da grande ideia original. Então, como é um móvel, pensei, como é um móvel para ver as estrelas? Como seria esse móvel? Eu não tinha nenhuma referência de móveis para observar as estrelas. Então, eu comecei a desenhar umas ideias, uns objetos que, além disso, fosse um tipo de brinquedo para as crianças, para brincar e para ver as estrelas também. Para que essa peça efetivamente funcione. E, neste caso, a abstração foi muito importante. E por que a abstração é muito importante? Porque se um objeto é repetido no espaço público, ele deve se converter numa peça escultórica, como se fosse uma galeria de arte. Parece que não tem nenhum uso e que é um elemento conceitual, mas está pensado, vejam, existem ranhuras para que eles não se encharquem, para que a temperatura seja agradável, para que as suas costas sejam ventiladas e para que você esteja confortável. E claro, as crianças são realmente inteligentes. Você, como pai de família, se você der um desenho, um brinquedo muito cheio de coisa, a criança joga fora. Por quê? Porque a criança quer recriar, quer repensar a todo momento. Então, um móvel como esse é infinito de possibilidade para as crianças. Veja, aqui nós temos o parque à noite.
E claro, nós como designers, às vezes a gente faz uma coisa muito linda, um desenho muito bonito. A gente desenhou 45 móveis e depois de 2 meses eu disse, olha, não vou usar nenhum desses. E eles queriam me matar. E aí eu pensei, não existe nada melhor do que ver as estrelas do que um deck de madeira, um deck de pedra ou um deck de grama. Era necessário suspender a proliferação de uma grande quantidade de imóveis para não saturar a temática original. Mas, como eu dizia que o espaço cívico é de milímetros, se você quiser que as pessoas deitem no chão, você precisa considerar duas coisas importantes. A primeira é que precisa ser, de uma certa forma, uma esteira ou um tapete mágico para que eles deitem. O material precisa ser concebido sob este conceito, uma manta que não se quebre, que seja confortável. E nós desenhamos muitas coisas e percebemos que era mais custoso fazer a peça. E por isso chamamos artesãos para terminar esta manta. E por que é que era importante esta trava? Porque normalmente nestes pontos do espaço público os materiais se juntam e aí normalmente com calor isso se quebra. Então era muito importante este espaço. E a outra questão era como escorrer a água. E agora, hoje em dia, a gente já tem a ideia de fazer umas ranhuras para que a água flua por essa manta. Então, como este tapete foi pensado, era o concreto, cimento, era algo muito rigoroso. Mas vejam só a qualidade que nós conseguimos no espaço. Imaginem fazer uma praça para ver as estrelas, mas que vai abarcar pessoas das 11 da manhã às 3 da tarde. Então, era necessário planejar um esquema de sombras, porque as pessoas iam ficar naquele espaço durante muitas horas sob o sol. Então, de uma forma que o cidadão pudesse atravessar, não numa diagonal absoluta, mas alguns parâmetros para que ele sentisse conforto, não tivesse que correr para atravessar a praça. E isso nós começamos com os edifícios. Vejam, essa é uma grande sombra. A natureza, obviamente, era fundamental para conseguir isso. Ademais, além disso, sendo uma cidade de violência, bancos contínuos à noite seriam perigosos os espaços. Ninguém ia à noite para ver as estrelas se houvesse escuro absoluto. Então a gente colocou uma pequena iluminação, que foi um detalhe muito inteligente, que é quando os cestos de lixos estão no espaço público, normalmente, se você colocar no chão, você vai observar uma linha de água, de cor e de cheiro muito forte. Então, uma forma de fizemos um sistema em que esse saco de lixo, que isso caísse diretamente nas plantas e também armazenasse a água da chuva. E vejam, aqui eu tenho elementos menores, como esta grande pérgola, uma construção, um instrumento de sombra. E vemos aqui um móvel
desenhado para uma mesa de piquenique ou como se fosse uma sala. E o que eu chamo a predisposição, o espaço cívico deve pensar nas pessoas por idades, de 1 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15. E se você não levar isso em consideração, você vai errar. Por quê? Cada idade vai assumir o espaço público de forma diferente. Então, aqui, eu comecei a ver onde ficam as crianças ficam na água e tentar antecipar como organizar essas pessoas no espaço. E vejam aqui, a família permanece junta, as crianças estão ao sol, essa é uma cadeira. Precisa ter uma altura para proteger da chuva. E entender que qualquer mudança de superfície ou desnível é fundamental. Vejam como tudo parece um tapete sobre uma morfologia rústica. E as pessoas são a matéria-prima fundamental do espaço cívico. São elas que têm que colocar cor, movimento, etc. E as possibilidades são infinitas. Muitos arquitetos pensam tanto no espaço público como um lugar para ser visto. Inclusive, eles gostam da foto sem as pessoas. Se um cliente... Muitos arquitetos acreditam que a arquitetura é um lugar onde tem que ser bonito, mas não um espaço necessariamente de utilização. E eu vou totalmente contra essa ideia. E por que a utilização da água? Bom, nós somos um vale. A água havia se perdido. Vejam como a água escorre por aqui. O que acontece em Medellín ou em Medellín? Vem umas tormentas de água muito fortes e quando tem essa tormenta, as pessoas saem correndo e voltam para as casas. Mas e o que eu quero? Eu quero que elas permaneçam ali. Quando você bate em alguém, a primeira coisa que você faz é, oh, desculpe. Aí você olha para a pessoa, às vezes você começa a conversar, às vezes você começa a namorar e pronto, casou e teve filho. Esse é o espaço público que deve efetivamente existir. E também a questão pedagógica. Lembrem-se que era um espaço de planetário, então era fundamental tirar a parte de pedagogia para fora do planetário e que pudesse ser possível fazer uma aula do lado de fora. E faltando 7 dias, com o prefeito novo da cidade, que assumiu e tinha ódio do prefeito anterior, então eu recebi uma proposta para desenhar um novo projeto. E nós conseguimos assinar este contrato. E este lugar é chamado de a Casa da Música. E as pessoas que não têm onde ficar, procurem detectar quais são as instituições que abarcam essas pessoas sem dinheiro, sem lugar para ficar. É nisso que vocês têm que pensar quando vão desenhar esse tipo de arquitetura. E todos diziam, olha, Felipe, isso tudo funciona muito bem na Dinamarca, na Suécia, mas em Medellín, no centro mais violento do mundo, as pessoas aí deitadas para ver cinema, isso aí não vai dar certo.
Vejam, esta foi a inauguração e desde então tem funcionado desta forma, e a Universidade de Antioquia, que está aí pertinho, nunca teve problemas aqui. E o palco? A ideia é que quando existem lugares públicos, fazer convidados VIPs, isso é muito importante em Medellín, quando os reis da Espanha foram lá na inauguração da Biblioteca da Espanha, isso teve um sentido muito importante para a cidade. É preciso pensar estes espaços para todas as categorias. E a política faz parte disso. Isso foi quando quando começaram a pensar a cidade há 12 ou 14 anos. Era um lugar que as pessoas não tinham nenhuma qualidade de vida. Vejam, desciam do metrô, entravam aqui no campus. Em menos de 6 anos, começaram a aparecer muitos projetos naquele lugar em razão daquela praça. E assim é construída a cidade, com a noção da possibilidade, da oportunidade. A biblioteca é um lugar que esteve abandonado durante 35 anos, e vejam que ali estava justamente o governo. Tinha prostituição, tinham os aditos. E aí vieram me perguntar o que era possível fazer com a biblioteca, que visitavam mais gente de fora do que gente da própria Colômbia. Então eu pensei em restaurar o edifício, que estava em ruínas, a estrutura estava péssima. E aqui vocês veem, aqui está o lugar, e o que você começa a entender que toda essa zona verde em volta da praça, como esta região vai se transformando. Era preciso retomar essa ideia da cidade-jardim. Este tipo de trabalhos, vocês como estudantes, vocês devem utilizar muito o Google Earth para fazer os seus projetos. Sempre que você tem um espaço, 25% da cidade é preciso ser de residências. É imprescindível que isso aconteça. O que acontece quando se pensa na biblioteca, simultaneamente há uma concorrência, e este bairro, que é todo negativo da cidade, que estava desse lado, e a praça estava do lado contrário. Se vamos para elementos clássicos, deveríamos ter entrado pela frente da praça e isso teria se tornado numa parte posterior. Teríamos dado as costas para a parte que mais deveria ter mudado a cidade. Então, pensei num curso que, se eu vou subindo, passo a biblioteca, subo um nível, não misturo, senão apenas um nível visual, faço que eles se encontrem por trás, faço com que ele não tenha nem frente nem fundo. Quando se faz um espaço público, uma coisa fundamental é que o centro cívico, a praça pública, funcione quando está fechado todo o programa. Se a biblioteca fecha, o prédio tem que continuar emanando cultura. Nesse que era a parte mais negativa do bairro, essa passarela coberta, e aqui eu saio da ideia de uma porta central. Tem 5 portas, ou seja, tirar essa ideia estrutural que tem uma única porta com porteiro, etc.
tem que gerar cultura às 3 da manhã, abertamente. Se cria essa galeria como maneira de aviso de todos os locais comerciais. Posso me sentar com minha namorada às 4 da manhã e estaria olhando uma exposição, como uma sacada de uma cidade. Mas a parte prévia da biblioteca tem esse espaço também, quando a uma parte da população lhe é negada a equidade. Eles morrem de susto quando se fala que é público e que é bem feito. Em Medellín não se acredita. Isso é um espaço de transição, quando a pessoa perde o susto, vai entrando aos poucos. Entra até aqui um dia e fica uns minutos e vai embora. E aos poucos vai começar a entrar. Quando aparece alguma coisa como diferente de tudo e que é de graça, causa um grande temor na população. Tem que se fazer todos os truques possíveis. Por exemplo, as crianças são as pessoas que mais ajudam a mudar uma atitude negativa, hostil. Aqui é um espaço de dupla altura, a Biblioteca das Crianças. Aqui começam a se ler poesias, contos de Rafael Pombo, as letras que funcionam como um tamiz, pois já começa a ver-se a cultura. Se eu vou assassinar alguém e vejo crianças dormindo, abraçadas, lendo um livro, pode ser seu sobrinho, seu filho, pode pensar que amanhã eu mato. Não, há uma ternura que surge. É um elemento fundamental na conotação do espaço cívico. Eu acredito nisso. Essa ideia de acabam de ver, que é isto, quase todos os arquitetos têm feito, quando se aproximam de um centro comercial, a vitrine tem que ser uma vitrine aberta, tem que se ver de dentro toda a cidade, que apareçam 1000 olhos e não os da polícia. Uma coisa que eu venho desenvolvendo são as plantas de um prédio cívico ou cultural, devem parecer absolutamente inocentes. Uma retícula que parece não ter sido pensada, retangular, não acontece nada, porque eu tenho que ver claridade na leitura interna. Mas na biblioteca tinha que se gerar ou salvar uma dicotomia, uma concentração para ler e uma parte visual e o elemento visual da cidade também. Nessa planta aparentemente ingênua, começa a haver seções complexas. E aparece essa outra construção por fora, onde a escala do ser humano é uma escala metropolitana, um prédio simbólico, a uma escala íntima. E essa ideia multiescalar de várias proporções é chave para a arquitetura. Então, eu não concordo com a modernidade que ia, com essa mesma altura, até o infinito. Eu acredito nessa ideia de poder tocar o teto com a mão. Mas eu gosto dessa imediatez e essa noção de edifício urbano. E como pareceria sensato brincar quase com fluidez permanente da espacialidade, que operava como uma pirâmide, muitas pessoas no primeiro andar que ficavam pouco tempo e poucas pessoas que ficavam muito tempo nas salas de pesquisa. Então, ver como essa construção, como uma fita de Moebius, uma coisa permanente, que eu podia ir todas as vezes e reinventar os trajetos, achava que era muito importante. Como Alice in Wonderland, há 3 escadas, então a gente pensa em qual vou pegar. Vão para o mesmo lugar e as alturas do local de pesquisa
que são vistos por outras pessoas. Eu quero chegar lá e ser um pesquisador. E há áreas temáticas que, quando eu fico sentado, se perde, mas quando eu fico em pé, eu vejo toda o projeto. Aqui tem, aqui podem ver essa estrutura. E como definitivamente a biblioteca está fechada, mas continua sendo um cenário, um receptáculo para todo tipo de evento de poesia, recitais, etc. Aqui pode haver conceitos compartilhados. E o que parecia impossível no primeiro prédio, de pés descalços, que era a primeira tentativa de trazer a água, era que todos os prédios que iam sendo feitos crescesse a quantidade de água e se aproximassem da água. Tem que ter a água, tem que ter um lugar onde se aproxime, e o lugar onde eles pensavam que ia ter um projeto político de um custo muito alto, e nós queríamos transmitir ao cidadão que isso era água. Eu não ganhei esse concurso, mas está sendo feito o primeiro trecho do Parque do Rio. No projeto de educação de qualidade, se optou por essa comuna 3, a mais violenta da cidade. Havia caminhos de um antigo colégio, uma fábrica, que ligavam as comunidades. O primeiro que pensei foi fazer um plano recuperar áreas históricas para a terceira idade e tirar a ideia do colégio como claustro. Nós perpetuamos o claustro como local de educação. Nisso que estava completamente povoado, denso, o colégio ocupava um prédio de 80 por 80, de uma quadra, e sair do claustro, que o prédio fosse uma plataforma pública transpassável. Esse colégio que existia se tornou primário para controlar as crianças no pátio, os adolescentes, e como isso, esses caminhos começam a atravessar o prédio e há caminhos perpendiculares a esse central. Se pensa numa coberta comum, um jardim botânico em cima, cultivo comunitário, todo esse caminho se atravessa pela metade, há uma rampa para entrar na parte controlada, mas os pais podiam entrar nessa área polideportiva, mas não estão dentro do colégio, porque foram abertos igual que os laboratórios. E aqui as ruas internas. Começa a construção, vemos as ruas perpendiculares à Praça Central, continuar esses caminhos que já existiam. Uma fotomontagem em verde. Eu briguei durante 8 anos para que ficasse verde e não consegui ainda. Continuo pedindo. E essa grande boca, grande entrada para uma praça-rua, ou como, não sei como se chama, que pode mostrar o conteúdo da educação. E novamente numa planta que devia ser radical. O prédio deveria parecer muito simples, mas ter complexidade depois, que permitisse perspectivas e que as pessoas vissem, os que estão trabalhando no laboratório, e que pudesse ser fragmentado para usar as 24 horas, todos os dias do ano. Outra vez a complexidade. Essas são as sacadas e controlar o seguinte.
contradizer uma coisa, que a transparência não serve para educar. A transparência deve ser um elemento que constitui um risco importante para que o educador se prepare mais e que as pessoas gostem de ver o que está sendo ensinado. Essa é a rampa e a interação, a relação com o bairro seguinte. Uma mãe daqui pode ver se o filho foi ou não para a aula. Acabou. Esse é um parque educativo fora de Medellín e esse é o povoado. É muito pequeno na montanha. Esse é o terreno indo para cima, que vai ser feito uma praça. O que parece interessante é atravessar o trajeto vertical do povo. Se propõe um plano municipal integral que fazer o parque educativo e depois chega a ter o polideportivo, ligando as partes e havendo uma tradição de sacada. O município se chama Sacada de Balcão de Antioquia. E com o centro cívico, o principal. Aqui vemos o local. Olhem as pedras enormes, uma vegetação linda. Decidimos fazer fichas cadastrais, fazer um relevamento das rochas, dar nomes, e depois fazemos uma ocupação com a área em sombra e começamos a detectar o espaço do prédio. É um prédio de 800 metros, antigamente nos outros era de 12 mil, 13 mil ou mais. Se formulou um truque que cumprimos o que se pedia nas aulas e fizemos a paisagem em torno. E, novamente, o que mostravam no colégio, mas talvez melhor, como com os desníveis ia gerando uma conectividade, uma participação ativa permanente que houvesse um grande teto protegendo todo o espaço. Parece simples, um grande teto, como num viveiro, como no Jardim Botânico, e fica isto com um orçamento muito baixo, uma construção muito precária, desaparecer a vegetação e que se torne num teto. O protagonista é o vento, etc. Vemos então como essa precariedade se gera esse clima que hoje se chama Lean, é mais sentido comum. Essa sacada, essa permeabilidade, as pessoas não sabem como se chama o prédio, onde começa, onde acaba o prédio. Essa foi a inauguração, quando a gente prevê as coisas, isso ficou cheio, trabalhou como se fosse uma sacada, temos que prever com um espaço flexível. Um espaço flexível é o Carrefour. Esse é o eixo, a cúpula da igreja, porque está longe e a proximidade era fundamental, já que o povo é muito católico. Finalmente, não fica mais nada do que uma coberta, um teto. Não se fez o parque em torno, lamentavelmente nunca se fez.